Primeiramente, é importante nós distinguirmos aqui o quadro das pessoas que já estavam previamente diagnosticadas com uma depressão, daquelas pessoas que estão-se a sentir agora momentaneamente tristes, né? Há que distinguir entre este estado de tristeza e a depressão, que pressupõe um conjunto de critérios durante um mínimo de 2 semanas, em que há alterações em termos do sono, do apetite, falta de vontade de fazer atividades que anteriormente davam prazer à pessoa, fadiga, algumas pessoas até se queixam de dores corporais, portanto há que fazer essa distinção. Depois, nos casos em que a pessoa já foi diagnosticada com a depressão e agora está nesta fase de isolamento, necessita de um cuidado redobrado, ou seja, manter a sua medicação, caso o psiquiatra já tenha prescrito esta medicação, de uma forma regular, não exagerada, às horas corretas, manter, se possível, o contacto com o seu psicoterapeuta e neste sentido também tem que haver, na medida do possível, o contacto com os pacientes para que sintam também algum conforto e algum acompanhamento mesmo à distância. Além disso, é fundamental que essas pessoas tentem manter a rotina. Para uma pessoa que está deprimida, tem tudo menos vontade de sair da cama. Tem que haver um esforço extra desta pessoa e da família, dos amigos, dos que estão à volta, para que esta pessoa se levante, faça a sua higiene diária, tenha uma alimentação saudável, variada, que tente fazer exercício físico. É difícil para mim e para todos, e então agora que estamos em casa parece que é a desculpa ideal para não fazer exercício físico, mas há pequenos exercícios que podemos fazer em casa, com garrafas de água, saltar à corda. Os miúdos são extremamente criativos em apelar para o nosso movimento, descer e subir as escadas, na garagem caminhar, caso seja uma zona isolada, claro, estamos nesta fase em que não podemos ter contactos, mas há um conjunto de atividades que a pessoa que está nesta fase de depressão tem que se obrigar, com a ajuda dos familiares, se assim houver, a realizar. É uma boa altura, por exemplo, para estas pessoas adquirirem um hobby. Há também alguns grupos de ajuda, não só nas redes sociais, mas também a nível de algumas unidades hospitalares que também têm disponibilizado alguma ajuda para estas pessoas, não havendo a possibilidade de contactarem com o seu próprio médico. É uma situação que elas podem ponderar, por exemplo, procurar ajuda online ou contactar alguma linha que os possa ajudar? Sim, claro que sim. E mesmo a direção da Clínica de São Gonçalo, está a tentar agilizar uma plataforma em que as pessoas possam colocar as questões e os psicólogos responderem a essas questões e dar algum acompanhamento, que depois, quando estiver devidamente estruturada, será, portanto, publicitada, de modo a que as pessoas possam aceder através disso. Um hobby, sim. Eu costumo dizer que esta fase pode ser uma fase para fazermos aquilo que nós sempre quisemos fazer, mas que sempre dissemos que não tínhamos tempo, como fazer aquele álbum do segundo filho, porque os segundos filhos às vezes não têm álbum de fotografias, ou então fazer aquela receita, tirar aquele curso online, tentar dedicar um bocadinho às atividades que dizíamos que anteriormente não tínhamos tempo e que agora às vezes temos tempo de sobra e não sabemos bem o que é que devemos fazer com este tempo. Portanto, tentar reestruturar. A parte da meditação também, se a pessoa se identifica com isso, é algo que lhe faz sentir bem. A parte da oração, se for algo que espiritualmente lhe chama, tudo o que lhe traga bem-estar e bem-estar às pessoas que estão à volta, é excelente. Tentar ser uma fase de refletir sobre o que é realmente importante. Mesmo em termos de tecnologias, esta semana dizíamos, antes as tecnologias afastavam, agora são a única forma que nós temos de nos manter unidos, portanto tentar tirar o bom desta fase, que para todos nós está a ser difícil, sem dúvida. Para as outras pessoas, para aquelas que não estavam a atravessar uma depressão e se veem agora confinadas à sua casa, algumas delas em apartamentos, portanto o espaço muito mais pequeno, com algum receio também de ir à rua, porque são sempre zonas onde é
mais possível haver contacto com outras pessoas. Para essas pessoas, quais são os sinais que elas, e mesmo quem convive com elas em casa ou familiares próximos, devem estar atentos a que sinais de que poderá estar a começar a haver um problema depressivo? Ok, ótimo. É uma questão que faz todo o sentido e que eu volto a dizer que temos de ter em atenção o período, né? Os tais 15 dias e o conjunto das circunstâncias. Se os familiares começarem a verificar que, ok, já passaram 15 dias e a pessoa continua com aquele padrão de comportamento em que ficou sem interesse de fazer atividades que antes gostava imenso, por exemplo, gostava de ler um livro, gostava de ver um filme e já não está interessada nesse tipo de atividades. Começou a perder peso sem fazer dieta ou com alterações súbitas de apetite. Não está a dormir bem, acorda, tem insónia noturna, tem alterações de sono, alterações de humor, irritabilidade, é uma pessoa que chora com facilidade, sente-se desanimada também. As faltas de concentração, apatia, dificuldade em realizar uma tarefa até ao final. Portanto, é normal que nós, em casa, dependendo daquilo que estamos a fazer, ou com teletrabalho ou não, que tenhamos menos concentração ou que estamos de momento focados noutra área, nos filhos, por exemplo. Ou seja, não exagerar ao ponto de pensar, este meu familiar está tão estranho, tem tantos comportamentos diferentes e entrar numa supervalorização destes sintomas, não. Mas ficar alerta, ok, ver até que ponto é que estes sintomas permanecem durante esta fase e este período. E depois, se eventualmente verificar que, ok, isto já está a ficar num campo em que essa pessoa está a manifestar esses sintomas durante algum tempo, de uma forma recorrente, porque são no mínimo 5 desta lista de sintomas, aí sim, ok, procurar ajuda, falar com algum terapeuta, falar com a pessoa, não ter medo, porque as pessoas, quando estão nesta fase, têm muitos pensamentos de autodesvalorização. E não ter medo, e em casos mais graves de ideação suicida, e não ter medo de falar abertamente com a pessoa. Estou a sentir que estás mais triste, estás mais isolado, queres falar sobre isso, queres que eu procure alguém que te ajude. Portanto, abrir o leque. E não pensar só também, é esta fase, porque está isolado, porque está mais triste, porque não está a trabalhar. Portanto, nem 8, nem 80. Nós, quando falamos de depressão ou destes sentimentos depressivos, pensamos sempre muito mais nos idosos, que estão muito mais sozinhos, e em pessoas com alguma idade, em adultos. No caso das crianças, também elas viram as suas rotinas completamente alteradas, estão muito mais confinadas à sua casa, deixaram de ter o contacto diário com os seus amigos, com os seus professores. Alguns têm que estudar em casa, o que é um ritmo de estudo completamente diferente daquele que estavam habituados. Também é preciso terem atenção as camadas mais jovens e estar atentos aos comportamentos que eles vão tendo, para que não haja aqui também um problema? Sem dúvida. Nas crianças, os sintomas da depressão surgem de forma diferente. Elas tendem a ficar mais irritadas, mais agitadas, com mais comportamentos de desafio. Ou seja, não necessariamente estamos à espera de ver uma criança a chorar ou sem apetite, pode eventualmente perder peso, pode estar mais desconcentrada na escola, mas manifesta-se essencialmente pela irritabilidade. E nós, como pais, como familiares, temos que estar alerta a essas questões. Até porque, mesmo em termos de mídia, temos que ter cuidado com aquilo que os miúdos veem na televisão, nas notícias, que os causa preocupação e que, se não falam com os pais ou com os familiares, podem desenvolver ansiedade associada a isso. Portanto, é fundamental, tal como nos adultos, as crianças tenham uma rotina em que elas tomam o seu pequeno almoço como habitual, fazem alguns exercícios das escolas. Muitos dos professores têm sido impecáveis em enviar fichas e atividades para mantê-los ocupados. Outras atividades criativas que por vezes não temos tempo para fazer com eles e que são fundamentais, agora atividades relacionadas com a Páscoa, por exemplo.
e fazer outras atividades em casa que eles habitualmente não fazem por falta de tempo, como ajudar a fazer um bolo. Imensas pessoas estão nas redes a dizer o bolo da quarentena, o bolo da quarentena. Ou seja, envolver as crianças nestas atividades, no pôr a mesa, no fazer a sua cama, para a criança perceber, ok, tenho aqui uma rotina, tenho regras, porque elas precisam disto para se sentirem seguras. E falar abertamente sobre elas, sobre o que é que está a acontecer. Há vídeos que explicam de uma forma simples como é que é o vírus, o que é que acontece, que tipo de cuidados é que têm que ter. Mesmo as estratégias de prevenção, o lavar as mãos, há crianças que cantam os parabéns enquanto que lavam as mãos, ou seja, há um conjunto de atividades que se pode fazer com eles. O importante sempre, as rotinas, o próprio exercício físico. A criança pode saltar à corda em casa, jogos de tabuleiro podem estimular cognitivamente a criança. Portanto, existe um conjunto de atividades que nós devemos tentar manter com os nossos filhos. Claro, eu também sou mãe, também tento trabalhar a partir de casa e sei o desafio gigante que há para as pessoas que tentam fazer tudo. Mas o importante é que eles percebam que de alguma forma nós estamos aqui a alinhar este barco e ele está a ir para um rumo certo, até porque o facto de nós não sabermos quanto tempo esta fase vai durar causa também para eles ansiedade. E uma coisa é dizer-lhes, olha, vai ser 5 dias assim. Outra coisa é dizer, meu amor, eu não sei quanto tempo esta fase vai durar, nós temos que viver cada dia e cada momento, porque é isso que nós temos e é aqui neste momento que nós vamos trabalhar em conjunto para nos sentirmos melhores e mais tranquilos em relação a esta realidade que estamos todos a passar. Falou de um aspecto que vai ser complicado para algumas famílias, a proximidade à Páscoa, e o não podermos, em alguns casos, deslocarmos para a nossa terra para podermos passar a Páscoa com os nossos, aqueles que não vivem junto aos seus pais, primos, tios, ao seu núcleo familiar, o não podermos reunir os amigos na nossa casa, para os mais idosos e não só, para alguns jovens, o não poder participar ativamente na vida religiosa de todo este período. Como é que podemos contornar, chamemos-lhe a tristeza que vai naturalmente surgir deste novo cenário? É fundamental as tecnologias, o telefone nos mais idosos, o ligar, nem que seja só para dizer um bom dia, para aquela pessoa sentir que não está sozinha. Também em termos de Skype, FaceTime, há inúmeras formas de contatarem, pode-se falar os vários membros da família ao mesmo tempo, tentar envolver de alguma forma no almoço da Páscoa, ok, este está a confeccionar isso, outro está a confeccionar aquilo, estão todos a ver o que é que estão a fazer. Em termos de celebrações religiosas que são tão importantes para os idosos, existem determinados sacerdotes que estão a fazer ou a tentar fazer algumas celebrações, ou rezar o terço, ou celebrar a missa, de forma que eles possam ver. Aí implica também um ajustamento da família em que se possa proporcionar esse tipo de tecnologias para os idosos verem. Mas claro que é complicado, nós que temos famílias, por exemplo, na Terceira, em São Jorge, e é complicada esta fase em que tentamos nos adaptar para que possamos sentir que estão próximos, mesmo estando distantes. É importante, e há bocado falávamos das notícias e do cuidado que temos que ter com as notícias que deixamos os nossos filhos ver. Nós vemos que, sobretudo, as pessoas que estão reformadas, ou aquelas que agora se vêem mais tempo em casa, que não lhes foi possível, por exemplo, fazerem o teletrabalho e que estão em casa em isolamento, estão muito mais coladas às televisões, à rádio, às redes sociais. As notícias são constantes, nem sempre estão com a correção que se procura, há também muitas fake news. Como é que devemos lidar com isso? Por exemplo, cá em casa nós optámos por dividir em 3 momentos, fora isso não há notícias. Nós cá em casa, por acaso, também adotamos uma estratégia semelhante, que é ali à hora do almoço, vamos à tarde, quando temos o balanço, do nosso diretor, e depois, ao final da tarde, optamos por ver as notícias da região, e porque sabemos que é uma informação fidedigna. Tentamos e aconselhamos a que a pessoa não esteja constantemente
a ler, porque até a minha filhota de 6 anos diz: mãe, em todo o lado é Covid-19. Eu disse: tens razão, nós vamos à internet, nós vamos ao telemóvel, não, e nós temos que mediar muito bem. Também supervisionar, os miúdos estão mais tempo em casa, estão mais tempo no computador, ter o computador no local em que nós consigamos ver o que é que eles estão a fazer e monitorizar este tempo. Por mais difícil que seja para os pais, porque às vezes pensamos eles estão ali consignados, nós conseguimos fazer as restantes tarefas, tentar mediar muito bem este tempo e não cair no exagero de estar sempre a ver as notícias e ver o que é que eles estão a apanhar também do telejornal, quando surgem as notícias das mortes. E eles estão, às vezes pensamos que as crianças não estão a ouvir, eles estão a ouvir tudo e isto está a ser processado e está a criar receios também dentro deles que nós queremos evitar, porque a situação em si só já é complexa, não vamos adicionar mais ansiedade, mais complexidade. Este estado de emergência em que vivemos não nos restringiu a 100% a nossa possibilidade de nos deslocarmos, por exemplo, é permitida a saída para fazer exercício físico ou também para passear o animal, em alguns casos para passearmos com os nossos filhos. Vemos que se alguns o fazem, aproveitam estes momentos de forma regrada, outros menos regrada, que não serão talvez o exemplo, vemos que há outros que têm receio de usufruir destes bocadinhos. Sobretudo para as crianças, é ou não é importante o poderem respirar fora de portas? É uma questão bastante complexa. Eu acho que cada um deve refletir, né, sobre a sua dinâmica familiar e tomar essa decisão daquilo que acha mais adequado. Nós sabemos que devemos evitar ao máximo os contactos, mas há crianças que vivem num apartamento, não têm quintal e precisam de vitamina D, precisam de ar. Ok, então vamos optar por horas em que existem menos pessoas, ao amanhecer, ao final da tarde, em zonas mais tranquilas, em zonas que nós sabemos que não têm tantas pessoas. Claro, consignado dentro deste período de tempo, até que as indicações sejam estas que nós temos agora. Claro que se houver indicações noutro sentido, temos de respeitar, não é, aquilo que é-nos indicado e as medidas de proteção. Mas eu sou apologista de que sim, claro. E as pessoas que estavam habituadas a praticar desporto, a correr, a andar de bicicleta, portanto, tentar evitar os horários mais preenchidos, se bem que agora nesta fase tem estado, felizmente, bastante mais tranquilo, mas tentar mediar. Mas claro que é uma decisão que cada família tem que fazer de uma forma responsável. E não nos serve de nada dizer não devias ter feito ou devias ter feito, quando cada um sabe, né, como é que funciona a sua dinâmica e nós devemos respeitar a dinâmica de cada família. Algum conselho que queira deixar a quem está em casa neste momento de ansiedade, mas por um lado também um momento positivo, visto que nos Açores temos tido uma evolução da propagação deste vírus muito lenta, temos apenas 22 casos confirmados à data desta nossa conversa, o que é muito, muito positivo para o cenário inicial. Algum conselho que queira deixar lá para casa? Sim, em primeiro lugar, que não se isola, não é? Apesar de ser um isolamento exterior, que não seja um isolamento interior, que comunica, que telefonem àquela pessoa que já não falam há tanto tempo, que aproveitem para ler aquele livro e vão dizer, já li os livros todos, aproveite para ver aquele filme, para estar com o seu marido, com a sua família, com os seus filhos, para ter aquele tempo de qualidade que nós no dia-a-dia não temos, e a verdade é que não temos porque andamos a correr de um lado para o outro. Se sentir mais triste, se achar que a carga está a ser demasiado grande para si, procure ajuda. Fale com o familiar, procure ajuda técnica. O importante é que não se isole. E tente ver esta fase como uma fase de organização espiritual, para ter tempo para si, para reestruturar as suas prioridades,
para termos um olhar autocompassivo connosco e com os outros. Pode parecer uma mensagem muito surreal, mas a verdade é que nós, de uma forma ou de outra, toda esta situação que se está a viver está a mexer connosco e está-nos a levantar algumas questões que são importantes também para depois passarmos a uma fase futura, e certamente virá esta fase futura, depois das devidas precauções, vamos todos voltar um dia a dizer: tenho saudades daquela fase em que estava em casa e tinha tanto tempo para fazer tanta coisa. Pode ser que sim, mas espero que sim. Muita paciência nesta fase e tentar viver o momento. Este momento é o que nós temos e é este momento que temos que aproveitar.